Olá, muito boa noite a todos. É um prazer e uma honra estar aqui mais uma vez conversando com vocês sobre os aminoácidos essenciais na saúde e na doença. Aqui a gente vai falar exatamente sobre os diversos assuntos, diferentes condições de doença, de patologias em que a gente pode usar aminoácidos essenciais. Então vamos começar dizendo que a suplementação com aminoácidos essenciais contribui para atenuar o desperdício muscular e melhorar a recuperação do músculo esquelético. Um outro conceito fundamental é que os aminoácidos essenciais são capazes de estimular a síntese muscular mais que o dobro da mesma quantidade de um whey protein, de uma proteína do soja do leite de alta qualidade. Ou seja, no mínimo 10 gramas de aminoácidos servem como 20 gramas de whey protein. E isso confirmado no International Society of Sports Nutrition Position Stand. Então, esse paper que eles publicaram em 2017, afirmando que 10 gramas de aminoácidos essenciais na forma livre ou junto com 20 gramas de proteína estimulam maximamente a síntese proteica muscular. Por que isso? Porque dentro de uma proteína completa, o que vai levar e estimular a síntese do músculo são os aminoácidos essenciais. Então, se você tem os aminoácidos essenciais, tem o whey protein, tem caseína, tem proteína vegetal, etc, etc, não importa. É o conteúdo de aminoácidos essenciais que vai resultar num aumento da síntese de massa proteica. Então, aproximadamente 10 gramas de aminoácidos essenciais valem 20 gramas de uma proteína de ótima qualidade como whey protein e 30 gramas de proteína da dieta. Vejam que aqui International Society of Sports Nutrition fala de 20 a 40. Tentando para vocês frisarem, então ainda 10, 20 e 30 fica fácil de memorizar. É o dobro do whey, então 10 vale 20 e a proteína da dieta que seria de 30 a 40 gramas, porque mistura proteína vegetal e animal, certo? Então, como que a gente pode usar aminoácidos essenciais na saúde e na doença? Em que condições que a gente pode usar? Então, esse aqui foi um estudo sobre crianças com fibrose cística. Tá? Então, aminoácidos essenciais são altamente anabólicos em crianças com fibrose cística. Eles pegaram 15 crianças, mediram a síntese proteica corporal total, o metabolismo da arginina, e trataram com 6,7 gramas de aminoácidos ou uma mistura de aminoácidos equivalente ao whey protein. Ok? E aí o que houve? Olhem só, a mistura de aminoácidos total gerou essa net protein síntese, ou seja, essa síntese proteica líquida, e os aminoácidos essenciais foram mais poderosos. Nas crianças que tinham nutritional failure, ou seja, que estavam desnutridas, os aminoácidos essenciais foram mais eficientes que a proteína total, e aquelas que não tinham falência nutricional, não eram desnutridas, também o aminoácido essencial nesse aqui foi muito parecido, em todos os outros foi maior. Com uns com maior diferença, ainda muito parecido com esse aqui. Então vejam, independente do estado nutricional. Pacientes com câncer, Gabriel, pacientes com câncer têm resposta anabólica com o uso de aminoácidos? Então aquele paciente com câncer está depletado, emagrecido, com caquexia, né, já está com a imunidade debilitada pela falta dos aminoácidos. Então, vai melhorar ou não? Olhem só, a suplementação com leucina e outros aminoácidos essenciais resulta em aumento do anabolismo, mesmo durante a perda de peso e inflamação. Mesmo naquela fase em que o paciente está perdendo peso, está inflamado, o uso de aminoácidos essenciais, incluindo leucina dentro, não pode ser sem, isso é importante, mas enfim, toda mistura de aminoácidos essenciais tem leucina, não sei porque os autores colocaram isso, funciona, ok? Mas antes do estágio final refratário. O que é o estágio final refratário? São aqueles últimos meses antes do falecimento do paciente. Mas, Gabriel, como é que eu vou saber? Não vai. Essa é a questão. Como é que eu vou saber que eu vou dar e o paciente vai recuperar ou não vai? Não tem como saber. Então, a única forma é usando. Porque talvez tu recupere o paciente e retarde a morte, ou quem sabe até retarde muito e adie o processo de falecimento. Certo? Então, isso deve ser levado sempre em consideração, que pode haver sim um aumento do anabolismo e do ganho de massa magra. Também, um outro tipo de câncer, esse estudo analisou
e verificou o alto potencial anabólico da mistura de aminoácidos essenciais em pacientes com câncer de pulmão de não pequenas células, non-small cell lung cancer. Então, deixa eu arrumar a minha imagem aqui, beleza, aqui vai ficar bom. Então, foram 13 pacientes com câncer avançado, com 11 no grupo controle, analisaram síntese de integração de proteínas e o anabolismo proteico líquido, Net Protein Anabolism, e aí deram 14 gramas de aminoácidos essenciais versus uma mistura de aminoácidos essenciais e não essenciais, copiando a composição do whey protein. E o que eles tiveram? Aqui você está vendo a síntese muscular após a ingestão de uma mistura equilibrada com todos os aminoácidos ou apenas os aminoácidos essenciais. Então vejam, aminoácidos essenciais com leucina foram melhores nos pacientes saudáveis, que é a primeira tabela aqui, foram melhores nos pacientes que sobreviveram por mais de 12 meses após o início do tratamento. Então eles analisaram, obviamente, vamos ver, deram o tratamento e viram quem morreu e quem viveu. E foram melhores também naqueles que acabaram indo a óbito em menos de 6 meses. Então vejam que nesse estudo, nesse tipo de câncer, mesmo quem foi a óbito em menos de 6 meses, teve a síntese muscular aumentada. Pacientes saudáveis, pacientes com maior sobrevivência, com menor sobrevivência. Então, o potencial anabólico dos aminoácidos essenciais foi linear e altamente significativo, independente do estado nutricional, da resposta inflamatória e da fase da doença, e comparável ao de indivíduos saudáveis, gente. Olhem isso, comparado aos indivíduos saudáveis. Então, nossos dados mostram o caminho a uma nova abordagem para prevenir e tratar a caquexia e melhorar os resultados destes pacientes. Então, realmente, sendo um ser humanologista, vendo o ser humano como um todo, vejam como é importante a gente usar os aminoácidos essenciais. Pacientes hipercatabólicos, pacientes sépticos, existe um fornecimento endógeno muito elevado de aminoácidos não essenciais devido ao catabolismo muscular e pela síntese de novo aumentada, resultante da oxidação dos aminoácidos essenciais. Então, olha só, tu oxida o aminoácido essencial, tu gera o não essencial. Então, é a síntese de novo aumentada. Então, talvez por isso que tu gere uma desproporção celular plasmática com excesso dos não essenciais. E aí tu tem que ofertar o aminoácido essencial para retomar esse equilíbrio. Então, tu dando só o essencial, tu retoma e melhora a biossíntese desses pacientes. Então, relembrando, esse artigo afirma somente os aminoácidos essenciais são necessários para melhorar a síntese proteica em pacientes agudos. Imagina pacientes hospitalizados, sépticos, com infecções importantes, o uso de aminoácidos essenciais pode ser uma alternativa também. Efetividade da suplementação de aminoácidos essenciais em estimular a síntese proteica em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica e num grupo controle de idosos saudáveis. Olhem a conclusão desse artigo. O grupo que ingeriu a mistura de aminoácidos essenciais comparado à mistura completa, cópia do whey protein, ganhou mais músculo, teve mais síntese proteica, 42% maior no grupo controle e 49% nos pacientes com DPOC. Incrível esse número, ok? E aí a gente chega nos outros estudos que eu acho muito interessantes, que são esses estudos desse autor de origem italiana, mas conduzidos nos Estados Unidos, na Flórida, que ele usou um pool de aminoácidos essenciais que ele chamou de padrão master de aminoácidos essenciais como um substituto total, gente. Ele tirou toda a proteína da dieta em dietas de emagrecimento e só usou aminoácidos essenciais, ok? E olhem, esse estudo foi incrível. Foram 500 indivíduos com sobrepeso ou obesos e ele calculou aminoácidos essenciais 400 mg por quilo de peso magro. E, gente, mas 400 mg por quilo é 0,4 gramas por quilo, isso é muito pouco? Não.
Lembrem que 10 gramas vale 30 a 40 de proteína. Então isso é 3 a 4 vezes mais. Então isso vezes 3 dá 1,2 gramas por quilo de peso. Isso vezes 4 dá 1,6 gramas por quilo de peso. Entenderam? Ele dividiu isso em 3 doses, desde jejum, almoço e jantar. Achei ótimo. Frutas 700 gramas 3 vezes ao dia e verduras meio quilo 2 vezes ao dia. E tinha ainda um multivitamínico, multimineral, exercício 30 a 60 minutos por dia e acompanhou os pacientes em 90 e 180 dias. O que aconteceu? Houve uma média de emagrecimento de 2,4 quilos por semana na média de 3 semanas que os pacientes conseguiram seguir esse protocolo. Eu achei um protocolo super difícil e super rigoroso, né? E a média que os pacientes seguiram por 3 semanas. Realmente era muito difícil. A ideia era 90 dias, mas ele conseguiu com poucos casos. Mais interessante é que não houve fome, não houve fraqueza e não houve cefaleia. E eu trouxe praticamente por causa disso aqui, ó, porque eu tenho muitos pacientes, quando começam a usar aminoácidos essenciais, eles relatam: Gabriel, a minha fome sumiu, a minha fraqueza sumiu, aquela compulsão, aquela busca por comida sumiu. Olhem que interessante. Mexe alguma coisa no psique, nos neurotransmissores desses pacientes. Otimiza a dopamina, a norepinefrina, a serotonina de alguma forma. Não houve tecido flácido no abdômen excessivo, não houve estrias nem flacidez mamária. Olha só. 77% dos pacientes relataram melhoras na sua pele. A pele ficou com uma textura melhor. O seu cabelo ficou com mais brilho. Menos queda de cabelo, gente, e unhas mais fortes. Então isso óbvio que está dizendo que a síntese proteica ficou melhor. Claro que tem os minerais e as vitaminas que foram dados no multivitamínico multimineral. Mas vejam que a quantidade de proteína é suficiente, porque unhas e cabelo são pele. Unhas, cabelo e pele são altamente proteicos, muito colágeno. Então é óbvio que com esse aminoácido, nessa dose, 400 miligramas por quilo, teve um efeito anabólico e teve um efeito anabólico importante. E aí, depois esses autores fizeram outro estudo com um grupo de 114 participantes usando uma dose menor. Eles usaram apenas 10 gramas de aminoácidos uma vez ao dia, almoço ou jantar, no lugar então da proteína, e na outra refeição, 350 gramas de frango ou peixe. Isso durou em média 3 semanas de novo. Atividade física obrigatória e acompanhar os pacientes por 12 semanas após o final da intervenção. O que aconteceu? Vejam aqui, eles tinham a dieta com 700 gramas de frutas por dia, o mesmo esquema do outro estudo. 700 gramas de manhã, 700 gramas de frutas no almoço, 500 gramas de fruta no jantar, que tinha um pouquinho menos, né? Porque aqui tinha o chicken ou fish no jantar. Eu acho que eles viram que não deu muita adesão. Deve ter sido isso. A adesão foi baixa no primeiro estudo, eles mudaram e deixaram carne no jantar pelo menos uma vez ao dia e deixaram o multivitamínico aqui um tablete 3 vezes, vegetais 250 gramas, 250 gramas, e aí foi, tá? E para não ter fome, ó, fruta quanto desejado a qualquer horário. O que houve? Emagreceram um pouco menos, 1,4 quilos por semana, numa média de 3 semanas. Então, em 3 semanas tiveram 4 quilos e 200, é um bom emagrecimento, né? Tá aqui então, menos 1,47, como eu já havia dito. E vamos a alguns conceitos finais muito importantes, ok? Então, esse artigo, Atherton, Wilkinson e Brook, grandes autoridades na área, revisam o efeito
né, do comportamento associado à doença. Deixa eu tirar um pouco a minha imagem aqui, tá? Então, olha só. Pacientes com má nutrição, em geral, pacientes doentes, pacientes mal nutridos, sedentários e que usam muitos medicamentos. Tudo isso está associado à diminuição da massa magra. Olha só. Pacientes com perda muscular, em geral, pacientes com câncer, com doença autoimune, doenças metabólicas, falência orgânica. Tudo isso gera inflamação e resistência à insulina. Tudo isso gera uma queda na síntese proteica e um aumento da quebra. Queda na síntese aumenta a quebra, o balanço proteico total fica inadequado, ok? Em geral, é uma média, tá? Mas nem sempre isso acontece assim, nem em todos os estudos, aqui vocês veem pelas setas, tá? Mas enfim, eu não vou entrar em detalhes. E o elemento final aqui deixa eu clicar aqui antes, aí, é o zoom que eu queria dar nos nutracêuticos, certo? Então aqui, desculpa, nos nutracêuticos, nessa parte em que ele fala de ômega 3, HMB, leucina, carnitina e creatina e proteína e aminoácidos essenciais. Aminoácidos essenciais são um dos elementos muito importantes na abordagem dessa perda de massa magra. Então, aminoácidos essenciais, em particular, como eles dizem aqui, ó, mostram benefícios na síntese de proteína muscular e síntese proteica total, porque não é só do músculo esquelético, é de todo o organismo, todos os órgãos vão acabar aumentando a sua síntese, isso é bastante importante, tá? Então, o fornecimento consistente de energia e aminoácidos são necessários para a síntese proteica e contribuem para tratar a sarcopenia. E como que a gente utiliza as proteínas ingeridas? Esse é um conceito muito, muito importante. Imaginem, e aqui agora eu quero mostrar alguns conceitos. Imagina que essa proteína tem 3 resíduos de leucina, 1 resíduo de valina, 3 de isoleucina, 2 de lisina, 3 de fenilalanina, 3 de treonina, 1 de metionina, 1 de triptofano. E aí tu tem um suplemento. O que que acontece? Olhem aqui, isso aqui é muito interessante esse conceito, tá? Suplemento proteico tem isso de leucina, isso de valina, isso de isoleucina, isso de lisina. O que que a gente está vendo aqui? Ó, aqui tá tudo sobrando a mais do que na dieta, tá? Então, soma 3 aqui, com 1 sobrou 2, etc. Olha quanto sobrou de lisina. Que adianta essa lisina toda se eu tenho só isso de metionina ou só isso de valina? Vocês estão entendendo? Deixa eu mostrar uma outra imagem, olha aqui, ó. Esse excedente de aminoácidos não tem nenhuma utilidade. Quem manda é a lisina, que no caso ali é o que estava no mínimo, olha aqui, ó. Desculpa, aqui, ó. No caso aqui estava no máximo, mas enfim. O desenho aqui não ficou compatível, né? Mas enfim, não importa. Nesse exemplo aqui, a lisina tinha um monte no suplemento, tinha pouco na proteína, mas é isso, né? O que acontece? Aqui, gente, desculpa, aqui é a proteína do seu músculo. E aqui é o suplemento. Então, se você precisa de 2 de lisina para o músculo, aqui sobrou 6, não vai ser usado. Se tu precisa de 1 de valina para o teu músculo, tu tomou 3, sobra 2. Se tu precisa de 3 de leucina, que sobrou 5. Só que de treonina tu precisava 3, tu tomou 2, faltou 1. Então tem que sobra e falta. Quem é que manda é a treonina. Só vai funcionar nesse nível aqui, ó. Entenderam? Isso que eu queria dizer. Então, vamos para essa imagem que explica mais ou menos a mesma coisa. O aminoácido que está na menor quantidade é quem manda.
Não adianta ter um excesso lá de cisteína e metionina, um pouco menos de triptofano e leucina e lisina lá embaixo. Quem manda, no caso, é a lisina, isso é uma proporção equilibrada. Numa proporção equimolar, que a gente chama, tu tem uma quantidade mais parelha deles e com alguns a mais, não há problema. Em especial aqueles sinalizadores de anabolismo, como por exemplo a leucina. Então, mas isso aqui é o teu ganho de anabolismo quando tu usa uma proporção de aminoácidos adequada. Então, a proporção desses aminoácidos faz toda a diferença para maximizar os resultados na prática clínica, ok? Então, conclusões aqui. Primeiro, somente os aminoácidos essenciais são necessários para a síntese muscular e segundo, a proporção entre os aminoácidos é fundamental. A gente pode usar isso em emagrecimento, pode usar em ganho de massa muscular, pode usar em sarcopenia, em fibrose cística, em pacientes com câncer, em doença pulmonar obstrutiva crônica, em pacientes sépticos, em pacientes críticos e em pacientes alérgicos ou sensíveis. Eu saliento isso. Pacientes com alergia ou sensibilidade a proteínas como whey protein, proteína do soro do leite, proteínas animais de uma forma geral, proteína da carne, ervilha, proteína de arroz. Você tem no aminoácido essencial uma possibilidade muito boa de fazer uma suplementação. Então, para idosos, eu em geral uso uma dose ao dia em jejum pela manhã, no meio da tarde ou ao deitar, sempre que eu quero eliminar o vale de aminoacidemia. Eu costumo distribuir os aminoácidos, digamos, a minha oferta proteica diária em 4 refeições. Digamos, um desjejum, 4 horas depois, 4 horas depois do almoço, 4 horas depois um lanche, 4 horas depois um jantar. Então a gente tem 0, 4, 8, 12. 12 horas alimentado e 12 horas em jejum. E aí eu vou negociar com o meu paciente quando que ele consegue comer e quando que ele não consegue. E normalmente o desjejum e o lanche da tarde são os horários mais difíceis de fechar a ingestão proteica. Então, aí que eu coloco o sachê de aminoácidos. Também para desbiose, aquele paciente que não está conseguindo digerir, que tem putrefação, que está cheio de gases, fezes fétidas, é uma ótima alternativa. Pacientes com doenças autoimunes, porque a gente quer eliminar as proteínas lácteas, que são extremamente alergênicas. Pacientes com artrite reumatoide, com Hashimoto, pacientes com esclerose múltipla, com espondilite anquilosante, são todos pacientes candidatos a usar um suplemento de aminoácidos essenciais. Pacientes com câncer, também é importante que a gente quer evitar ou tratar a sarcopenia. Então tem várias alternativas aqui, como eu já citei. Em geral, 1 ou 2 vezes por dia. Eu uso longe das refeições principais, bem nos períodos em que tem menor ingestão de aminoácidos. E pacientes com doenças crônicas de uma forma geral, que são inflamatórias, que estão inflamados, que estão em catabolismo, sempre jogando um sachê até 3 vezes ao dia, em geral 1 ou 2, naquele lugar em que não está conseguindo ingerir aminoácidos suficiente, ok? Eu gostaria de agradecer por vocês terem participado desse evento incrível, em que a gente fala de promoção de saúde com o uso de aminoácidos, e essa foi a minha apresentação. Eu agradeço a oportunidade e deixo os meus contatos, minhas redes sociais, para que a gente possa conversar e entrar então e para mais informações sobre realmente como tratar os pacientes como um todo. Aqui ficam à disposição os meus vídeos, os meus cursos, para que todos tenham a possibilidade de estudar cada vez mais, se qualificarem como pessoas e como profissionais. Muito obrigado e até a próxima.